Filha do saudoso senador Nelson Carneiro, a vereadora Laura Carneiro está na política há mais de 20 anos, atuando também pela causa das mulheres. Vereadora, prazer. Prazer, querida. Vereadora, a senhora como defensora das causas femininas, quais as leis que a senhora criou em defesa da mulher? Diria que depois de mais de 20 anos de atividade parlamentar, portanto, meu 6º mandato, eu teria que dizer várias leis, não só de mulher, idoso, enfim, mas acho que o mais importante, talvez de todas elas, tenha sido ser coautora da Lei Maria da Penha, que é a lei que possibilita à mulher brasileira um mínimo de decência no que diz respeito à violência contra a mulher. E a gente vai ver que a grande parte da legislação brasileira, aliás, as grandes transformações na legislação brasileira foram feitas já por Nelson Carneiro. Então, a mulher não votava e passou a votar, a mulher não tinha carteira de identidade, a lei do divórcio transforma muito a vida da mulher brasileira e a gente fica muito pouca legislação para ser feita em defesa da mulher. Na verdade, a gente faz legislação na defesa das crianças, da igualdade, né? Acho que é isso que importa hoje, né? Como começou o interesse da senhora pela política? Teve influência do seu pai, vereadora? Nenhuma, as pessoas não acreditam, mas, claro, né? Que a gente tem uma admiração pela história de Nelson Carneiro e o orgulho de ser filha dele. Mas a atividade política começa com o convite do senador Mário Covas. À época, na Constituinte, eu era servidora, portanto, da Assembleia Nacional Constituinte, fui convidada para a Constituinte pelo relator, à época, Bernardo Cabral. Então, fui convidada pelo relator Bernardo Cabral para os trabalhos da Constituinte. Chegando lá, fui chamada, depois de um ano, né, de Constituinte, enfim, depois que passou o período, o senador Mário Covas me convida para fundar o PSDB, que surge no momento em que se discutia 4 ou 5 anos para presidente da República. E aí, como eu era a favor de 4 anos, eu saio do MDB na época, do PMDB na época, e a gente funda o PSDB. E aí sou candidata, ganho a eleição, viro vereadora, acabei líder, depois consegui que o Sérgio Cabral viesse para o partido, e aí ficamos os dois. Aí presidi a Comissão de Defesa do Consumidor. E meu primeiro mandato foi isso, foi basicamente defesa do consumidor e a elaboração do código e montar nessa casa uma comissão atuante que recebesse o consumidor e que atendesse, que resolvesse, que fizesse. Como não existia PROCON, era o nosso mini PROCON, né? Era o nosso PROCON, era o PROCON da cidade, era a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. E assim foi o primeiro mandato. Depois disso, veio a lei orgânica, e aí veio a experiência toda que a gente adquiriu na assessoria técnica da Comissão de Sistematização da Constituinte. E aí, a partir desse trabalho, a gente pôde desenvolver da relatoria da comissão que elaborou a lei orgânica do município. E aí foi indo 3 mandatos de deputado, enfim. Então, não dá para dizer, é uma lei específica da mulher ou como é que começou a tua vida política. Minha vida política começou assim, sem eu imaginar que ia ser política. O Covas dizendo, Laura, você é candidata, se tem que ser candidata, é a tua vida. Vereadora, o pai da senhora mudou a história do país com a lei do divórcio. Isso influenciou a senhora também trabalhar pela causa das mulheres? A lei do divórcio, mais do que tudo, é uma lei social. Então, você entender que ela transforma a vida das pessoas faz com que de alguma maneira isso me tenha levado a legislar sobre as questões sociais sempre, né? Então, a maioria dos projetos não será as causas econômicas, até porque não é isso que me toca, né? É de que forma eu posso, através da lei, melhorar a vida, ou seja, o dia a dia das pessoas. Como eu fui secretária de assistência e a Secretaria de Desenvolvimento Social era uma secretaria muito pesada quando eu fui secretária, para você ter uma noção, essa secretaria hoje está dividida em mais 6. Então, a gente não tinha, na minha época, Secretaria de Trabalho, Secretaria do Idoso, Secretaria do Deficiente, Secretaria de Habitação, Secretaria de Trabalho. Não toda a parte do mutirão era da nossa secretaria, o mutirão do meio ambiente era da nossa secretaria. As creches da cidade, nas áreas favelizadas, todas as creches da cidade eram de responsabilidade da Secretaria de Assistência. Todo o trabalho enfim, não existiam as coordenadorias que existem hoje, né? Todo o trabalho que era desenvolvido para as pessoas
que mais precisam nessa cidade, né? E a gente está falando aí de 1.600 favelas, sei lá, 2.000, quase 3.000 hoje, loteamentos irregulares. Então, toda essa gama de pessoas era atendida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu estou falando de 93, 94. Então, esse período foi o início de uma transformação na prefeitura, de modificação de conceito, para que as pessoas entendessem que não adiantava uma secretária que trabalhava como eu trabalhava, de 6 da manhã à meia-noite. Não adiantava isso. Tudo bem, era bem jovenzinha, andava. Não era isso que interessava, até porque você não podia montar as políticas públicas necessárias. Então, a gente conseguiu, e assim, é outro orgulho da minha vida, aos pouquinhos, essa consciência se fez na prefeitura e hoje você tem o que era uma secretaria, hoje são quantas, né? Então, por quê? Porque as pessoas começaram a entender que pobre não pode ser discriminado de alguma maneira, ou seja, ele não pode ser tratado diferente que as outras pessoas. Somos todos seres humanos, ponto. O Rio é uma cidade de todos os povos, de todas as crenças. E é isso que a gente, juntando, tem que prestar atenção para poder legislar sobre, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a preocupação do dia a dia da cidade, tem que se preocupar com essa coisa bem pontual que é o Rio, que é diferente de todo o resto do Brasil. E é outra coisa difícil. Como é que você faz o resto do país, quando você é deputada, entender o Rio de Janeiro? Se não tivesse Copa, Olimpíada, a gente não teria esses investimentos. Eu fui coordenadora da bancada do Rio 12 anos. Fui da comissão de orçamento 12 anos. E eu nunca vi um investimento igual. Claro que, além disso, você tem governo de estado e prefeitura falando a mesma língua junto com o governo federal. Mas além dessa construção de pessoas, de equipes, federal, estadual e municipal, você tem uma vontade política de fazer, né? E a vontade política é decorrência da Copa, é decorrência das Olimpíadas. Senão, provavelmente, a gente estava chorando investimento. A diferença, vereadora, do seu trabalho no primeiro mandato como vereadora, depois lá na Câmara de Brasília e agora retornando aqui à Câmara Municipal. Todo deputado federal, isso nem tanto com o estadual, porque o estadual é diferente, ele, né, corre o estado inteiro, mas o deputado federal acaba muito longe da realidade. Por mais que ele seja o melhor trabalhador que possa existir, ele perde o ritmo da cidade. Eu acho que o deputado tem que estar aqui de vez em quando, na sua cidade, vendo a sua realidade, seja como prefeito, seja como vereador, não interessa como, seja como secretário, mas sair um pouco de Brasília e estar um pouco aqui. E aí daqui você pode levar uma experiência nova, né? De repente voltar e levar uma experiência nova. Eu acho que isso é uma sucessão de momentos importantes. Não dá para você ficar só em Brasília, naquela ilha da fantasia, esquecendo que o dia a dia é muito diferente, né? Então, isso foi muito bom. Por aí foi muito bom. O que ainda é difícil para mim, né? Mas eu acho que a gente está avançando, talvez por isso. Vou ser justa, assim, a mesa diretora dessa legislatura está avançando. A gente votou esse ano, vamos para um processo de concurso para essa casa, no sentido de você ter uma casa orgânica, né, onde, mais do que o servidor do gabinete da Laura, enfim, de A, B, de C, a gente tenha uma casa que sirva a inteligência legislativa, né, que possa ajudar a preparar os projetos, ajudar a ver o que é constitucional, o que não é inconstitucional, fortalecer o legislativo como instituição. Eu acho que isso é o mais importante, né? Quem acredita em democracia, como eu, né, tem que acreditar que os legislativos têm que ser fortes, tem que separar as pessoas da instituição. E aí você tem que preservar a instituição e tem que fortalecer. Você fortalece a instituição assim, fazendo concurso, ampliando os quadros, melhorando os quadros. E eu acho que isso é uma contribuição que a gente está conseguindo ajudar a dar, né? Essa mesa que passou e que não sei porque o presidente Jorge Felipe me convidou para participar dela, eu acho que a gente tem avançado e vai avançar mais, ano que vem ainda avança mais. Eu acho que é uma coisa boa de ter voltado para a Câmara, né? De tentar de alguma maneira a experiência que eu tive em Brasília poder transportar para cá e vamos ver aí o que acontece. O que a senhora destacaria do seu trabalho como vereadora? Eu presidi a Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio,
da casa, sou membro da Comissão da Criança e do Adolescente, fui convidada, faço parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que eu fundei, né, que eu não só fiz a lei, mas fundei, imagina, 20 anos depois, volto a ser membro. E, assim, essas experiências é que são bárbaras nessa vai e volta. Planos para o futuro, vereadora? Trabalhar. Eu acho que eu não sou de muitos planos, não. Eu trabalho. As demandas vão chegando e a gente vai fazendo. Eu não consigo planejar o dia de amanhã. Eu não sou assim. Na minha vida pessoal, eu vivo. Vivo e vou levando. Claro que eu quero aprovar todos os meus projetos de lei, claro que eu quero transformar o mundo, que eu quero fazer uma revolução, enfim, quero um monte de coisa. Mas não tem nada específico muito importante, a não ser trabalhar, né? E aprovar as coisas que a gente apresentou. Aí tem aí o Estatuto do Obeso, tem a proibição de pedágio para o motociclista, tem toda uma legislação específica para a cidade do Rio de Janeiro no que diz respeito à violência contra a mulher. Aí tem projetos de Libras, tem projetos customizados, enfim. Aí é aquela coisa de quem viveu muito, né, o dia a dia da cidade, o dia a dia do país, e que mais ou menos conseguiu colher alguma coisa e transforma isso para a sua cidade. O que não existe, a gente apresenta em projeto de lei. Obrigada, vereadora. Obrigada a você. Prazer meu. Beijo, obrigada.